Olá, graça e paz para você. Eu sou o Nilson, pastor Nilson, e nós estamos tratando, em devocionais diárias, 40 dias, tratando sobre ouvindo a voz de Deus em salmos de esperança. Quanta coisa linda Deus nos fala no livro de Salmos na Bíblia. E hoje eu quero ler um texto aqui no Salmo de número 34. Salmo 34, versículo 1 até o versículo 8. Salmo 34, de 1 a 8, diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Interessante, quando nós olhamos para esse salmo, o Salmo 34, de 1 a 8, nós percebemos, aí nesse texto, salmo é um salmo de Davi. O Davi começa o salmo já expressando toda a sua alegria, toda a sua satisfação. E tem algo lindo nessas palavras do Davi, quando ele diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Ele diz: o seu louvor estará nos meus lábios continuamente. O que Davi está dizendo com isso? Então começa pensando já, nós estamos falando de salmos de esperança, a palavra de Deus que move a esperança dentro de nós. O Davi é um homem experimentado que passou momentos muito abençoados, momentos de vitórias, de conquistas, momentos em que ele viu milagres de Deus acontecendo, mas também o Davi passou momentos difíceis, momentos de provações, de perseguições, de ameaças, momentos de batalha, de lutas, momentos que o Davi viveu traições. O Davi viveu momentos muito difíceis. Só que quando ele diz assim, aqui no Salmo: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, o que você vai entender desse texto? O que eu posso entender desse texto? Que alguém que teve tanta experiência, fácil e difícil, boa e ruim, ele chega um momento que ele diz: gente, eu descobri que eu posso bendizer o Senhor, que eu posso me alegrar no Senhor, que eu posso louvar o Senhor em toda e qualquer situação. A situação esteja fácil, a situação esteja difícil. E seja um momento que eu estou muito alegre, seja um momento que eu estou triste, ele disse: não importa, eu vou louvar o Senhor. Por quê? Porque da experiência do Davi, ele sabia que Deus está com ele em todos esses momentos. E ele sabia que mesmo nos momentos difíceis, que Deus estava com ele, ele ia sair dessa situação. Que Deus estava escrevendo alguma coisa, que Deus estava fazendo a sua obra e que o Davi sairia vitorioso dessa situação. Então, já começamos nesse salmo, tirando essa lição para a nossa vida. Pensando que há momentos na nossa vida que talvez você diga: esse é um momento que eu quero louvar o Senhor. Mas talvez naquele momento difícil você esteja pensando: não tenho motivos para louvar o Senhor. Faça como Davi. Aprenda a louvar o Senhor em toda e qualquer situação. Digo: o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Por quê? Porque mesmo quando você estiver num momento difícil, você vai estar ali louvando e dizendo: eu sei que Deus vai me tirar dessa. Talvez fala como Jó, Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. O Jó, ele afirmava isso no meio da provação, no meio da dificuldade. O Jó olhava para as promessas de Deus, o Jó olhava para o Senhor e o Jó dizia: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que no final ele vai mudar essa história. Então louve o Senhor, em toda e qualquer situação que você estiver vivendo. E aí tem 3 pontos interessantes aqui nesse salmo. Lá no versículo 3, o Davi faz um convite para mim e para você. Ele diz: olha, louvem comigo, louvem comigo a grandeza do Senhor, todos a uma, vamos exaltar o nome do Senhor. Então o Davi, que é esse homem experiente, ele está olhando para mim e para você e está dizendo: olha, vamos louvar o Senhor, se junte a mim. Talvez você que está nesse dia ouvindo essa devocional, você está vivendo um momento que se diz: está muito difícil, não dá. O convite que Davi está fazendo para você neste momento é: olha, vem louvar o Senhor comigo.
eu tenho experiência. É isso que Davi está dizendo, eu tenho experiência. Podemos louvar o Senhor, vem louvar o Senhor comigo, você vai ver o que ele vai fazer. E aí no versículo 4, o Davi dá o testemunho dele. Então no 3, ele faz o convite para nós todos nos unirmos em louvor a Deus junto com ele. Aí no 4, o Davi faz um testemunho dele. Ele diz, olha, eu busquei o Senhor e ele me acolheu. Ele livrou-me de todos os meus temores. Olha o que o Davi está dizendo. O Davi está dizendo, gente, por que eu estou feliz e por que eu estou convidando você para louvar o Senhor comigo? Porque, olha, eu vou dar o meu testemunho. Eu vou dar o meu testemunho para você, dizer, eu busquei o Senhor. No momento da dificuldade, no momento do desespero, no momento da provação, eu busquei o Senhor e o Senhor me acolheu. E o Senhor me livrou de todos os meus temores. Deus não fez a obra pela metade. O Davi não está dizendo aqui, Deus me livrou de algumas coisas, de alguns problemas. O Davi disse, ele me livrou de todos os meus temores. Então esse é o testemunho dele. Então ele disse para mim e para você, tem esperança. Segue com fé. Olha o meu testemunho. Deus me livrou de todos os meus temores. Ele me acolheu quando eu busquei. Então se una comigo, vamos louvar o Senhor. Então no 3, esse convite. No 4, ele dá o testemunho dele. E no 5, ele dá uma certeza. Né? No 5 ele diz, os olhos, né? Ele diz, os que olham para o Senhor ficarão radiantes e o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Aí o Davi, então, no versículo 5, ele diz a nós, ele nos diz, olha, quem olha para o Senhor não vai ficar envergonhado, não vai passar vexame. Deus não vai te desapontar. Você não ficará frustrado. Continua olhando para o Senhor, que no final você vai ver que Deus não falha, que Deus não erra. Deus não vai te deixar envergonhado de você ter confiado no Senhor. Então o Davi dá essa certeza a nós. Então, vamos louvar o Senhor. Né? Seja que situação for, seja que momento for que nós estamos buscando, né? Seja que momento for que nós estamos passando, seja um momento de muita alegria, seja um momento de tristeza, seja um momento fácil, seja um momento difícil. Davi dá o testemunho dele aqui. Deus nos livra de tudo isso. Então vamos louvar o Senhor. Então meu convite para você é, louve o Senhor. Né? Louve o Senhor independentemente do momento que você esteja vivendo. E olha para frente. Deus vai livrar você de toda essa situação. Amém? Amanhã nós continuamos as nossas devocionais, ouvindo a voz de Deus em salmos de esperança. Até lá.